Bom dia, aqui mais uma vez Pão com Ovo. Hoje vamos discutir a periferia, lute contra o poder. É um tema bem sugestivo. Essa live nossa foi cancelada no dia 1º de julho devido às chuvas torrenciais aqui em Porto Alegre, que ainda causam transtornos a todo mundo. Mas nós, da Pão com Ovo, também fomos afetados naquele dia, como os convidados de hoje, a Bruna Rodrigues e o Criston, e ninguém teve acesso, porque na periferia faltou luz, faltou internet, faltou de tudo, além dos alagamentos, etc, etc, etc. Pão com Ovo hoje é especial também, porque nós vamos ter um novo contratado, né? A peso de ouro, ele que já esteve aqui sendo entrevistado, mas hoje vai estrear também como o nosso Pão com Ovo titular, o quarto elemento, ele que estava produzindo também a Pão com Ovo. Eu sou o Preto e vamos dar início, então, à nossa charla. Olha lá, o Alex já está com o seu gatinha. Não, é uma gatinha, né, Bruna? Ele sempre está ali. Eu também aqui na sala de casa estou com um cachorro, gato. Faltou galinha, Igor, faltou tudo e mais um pouco. O Igor é esse grande camarada agora que faz parte, já fazia parte já, só não estava aparecendo. Se vocês perguntarem cadê o Fernando hoje tem atividades, então nós vamos fazer a partir de hoje o nosso revezamento aqui, né? Bem-vinda, Bruna. Eu tenho algumas questões, mas depois eu falo. Quem vai? Igor, Alex? Vai, Alex. Primeiro, anunciar aqui que nós estamos contratando o Igor e demitindo o Leonardo, né, cara? Pegou, não botou todo mundo na tela, anunciou o Igor. É isso aí, esse profissionalismo caracteriza o Pão com Ovo. Fico feliz de ver que o meu gorro está combinando com a blusa da Bruna. Bruna, seja bem-vinda aqui ao Pão com Ovo. Nós temos hoje um episódio que estava já previsto anteriormente, como o Leonardo falou, o Rio Grande do Sul todo, especialmente Porto Alegre, sofreu muito com o tal do ciclone bomba, não bastasse o presidente bomba, um ciclone bomba, e nós ficamos impedidos de apresentar aquela nossa edição. Eu até tinha feito aqui, tenho as provas materiais aqui, gente, eu tenho as provas, que eu tinha feito um pão com ovo especial, já que hoje é uma edição especial, né? Mas a fome me impediu de esperar, eu comi o cenário, para ser mais exato. E o nosso episódio de hoje, Bruno, tem como eixo, tem como tema a questão da periferia, né? Uma periferia que resiste, uma periferia que luta, uma periferia que se apresenta, né, para o mundo renovada, né, com uma juventude que está muito à frente disso. Eu sei que você é uma jovem mulher que tem 1001 nuances na tua atividade, desde a luta comunitária, de bairro, moradia, enfim, tudo aquilo que envolve a urbanidade e as condições de vida da população, mas também a luta de juventude, a luta da mulher, a luta do povo negro, enfim, né? Aliás, falar nisso, ontem foi aniversário de fundação Dão Negro, né? Então, é importantíssima a tua presença hoje aqui para que tu possa falar sobre essas e outras temáticas que lhe couber. Mas antes de passar a palavra para ti se apresentar, estamos aqui com o Igor, que não quis botar uma touca para combinar comigo, com o Léo, né? O Igor já está sabendo que o contrato dele é de 25 horas por dia de trabalho, né, Igor? Seja bem-vindo, meu camarada. Um grande abraço, satisfação tê-lo por aqui. Bom dia, Pão com Ovo, bom dia, Alex, bom dia, Preto, bom dia, Bruninha. É um encontro que nós há muito tempo esperávamos, né? Promover esse encontro. Vou ser aqui muito breve, porque hoje é o dia da gente realmente ouvir essa guerreira, né? Essa grande liderança aí da juventude, das mulheres, da periferia, né? Eu estava, agora há pouco ali, procurando me informar um pouco mais dos últimos momentos, né, da Bruninha. Uma live de um mês atrás, a Bruninha anunciou que
ela, juntamente com a Manuela, no Instituto Isso Fosse Você, ela doou, eles doaram cestas básicas, 2.000 cestas básicas, isso é um mês atrás, né? Até tu vai depois falar um pouco mais sobre isso, principalmente para mulheres chefes de família, né? Tendo esse enfoque mesmo, né? Que são, e fundamentalmente as mulheres negras acabam sendo linha de frente aí do combate à desigualdade, né? Nesse momento extremamente difícil, e que é muito mais difícil para a periferia, né? É muito mais difícil para a periferia. Quando a gente fala em tudo, acaba sendo mais difícil. Quando a gente fala em plataforma digital, que o prefeito Marquesan está querendo introduzir, enfim, isso tudo é muito mais difícil quando você tem, inclusive, as dificuldades básicas, acesso básico, né? A Bruninha estava contando em outras lives ali, eles doam sabonete e muitas vezes não tem água na casa, né? E aí, então, é disso que se trata muitas vezes a realidade da periferia, né? Então, a Bruna é essa liderança, estudante de administração social, administração pública, né? Na URGS, né? Mãe de uma filha de 15 anos, enfim, é uma personagem que tem muito a nos ensinar, portanto, vou parar de falar aqui e só uma primeira pergunta aqui, Bruninha, para começar esse papo, como que tu puder nos contar um pouco como é que está essa luta da periferia hoje, né? E como é que pode estar, qual é a perspectiva de futuro após pandemia, pós isolamento, que não existe, inclusive, né, esse isolamento para muita gente que está na periferia. Enfim, então, parei de falar e quero ouvir, né, a Bruna Rodrigues aí, que com certeza tem muito a nos ensinar hoje. Tudo bem, guris? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Nos deixem assim, eu adoro olhar para as pessoas quando eu estou falando, porque eu acho que dá essa sensação mais coletiva, né? Que a gente perdeu ao longo desse período, é uma das coisas que eu sinto muita vontade, muita saudade, assim, né? Queria agradecer o convite, né? Espaços como esse fazem com que as nossas vozes silenciadas tenham eco, né? Então, bom dia para vocês, bom dia para quem está aí nos assistindo. E queria, primeiro, para quem não me conhece, dizer como iniciou a minha luta, né? A minha caminhada na militância, na vida política, e como a gente se situa nesse momento difícil para todo mundo, mas que não é igual para todo mundo, né? Primeiro, dizer para você, eu acho que parte não, todos vocês estão aqui, eu já conheço, são pessoas que eu acompanho, são meus amigos e tal, então, estar aqui com vocês é sempre um prazer. Mas, por isso, para quem não nos conhece, a minha militância, ela inicia pela luta para a gente conquistar a vaga na creche, né? Não só para mim. Eu nasci e me criei ali na Cruzeiro, né? E como muitas como eu, nós tivemos filhos na adolescência, né? É muito legal ouvir vocês falar de jovem com uma adolescente dentro de casa, né? Eu tenho 32 anos, hoje tenho uma filha de 15, né? E é muito legal porque ela passa por processos que eu não passei, né? E a minha luta, ela inicia pela conquista na vaga na creche e pela a inocência, né? Que acha que a gente vai conquistar a vaga na creche e tudo acaba ali. Mas quando a gente inicia, quando a gente vai conquistando esses processos de consciência, a gente vai entendendo que a conquista pela vaga na creche vai ser só uma das batalhas, né? Mas a minha batalha e a busca pela vaga na creche, ela foi uma batalha muito feliz, porque ela encontrou parceiros de muita luta, pessoas que, como a Manuela Dávila, que era candidata a vereadora, né, e que nos encontrou lá, uma gurizada que buscava a vaga na creche e que disse, olha, se eu me eleger, vocês vão ter um parceiro uma parceira para contar, e aí a gente vai seguir junto. Foi muito engraçado, a Manuela sempre falava isso. E eu
quando a Manuela elegeu, eu liguei para o gabinete dela, muito delicada como eu sou, o Igor me conhece um pouco mais no dia a dia, né? Muito delicada como eu sou, e assim, eu era mais delicada ainda, no sentido de firmeza, né? E eu disse, ó, tu te elegeu, veio aqui, falou um monte, agora tá na hora de aparecer, né? Tá na hora de aparecer, porque eu quero minha vaga na creche. Eu achava que, bom, ela elegeu, eu quero minha vaga na creche, né? E ela disse, olha, então tá, vamos iniciar o processo de organização da mulherada, vamos organizar o que é a demanda, vamos ir para o orçamento participativo. Eu disse, poxa vida, mas tem tudo isso para fazer? E aí iniciou nossa luta pela busca, pela conquista da vaga na creche, que logo em seguida conta com muitas batalhas para não fechar o Postão da Cruzeiro. Essa foi sempre uma batalha constante, um espaço. Eu sou de uma geração 100% SUS, né? Então eu entendo a importância de ter um pronto atendimento ali na porta de casa para as mulheres que têm os filhos com asma. Para todo e qualquer atendimento, tu corre ali para o postão e eles te atendem. Então, muitas vezes tentaram fechar um postão e muitas vezes a gente foi para a linha de frente, e que em seguida veio o fechamento da escola, né, do Alberto Bins, que foi também uma luta e que, infelizmente, essa luta foi perdida, né? E eu me dei conta de que aquela batalha pela vaga na creche seria só um primeiro momento. E aí a nossa juventude, que perde oportunidade a cada dia, porque o Estado nega, né? Quando fecha a escola, nega a oportunidade. E logo em seguida também vem a Tronco, né? Fui removida pela Avenida Tronco. E aí inicia também a batalha pela moradia. Então, a minha vida ela é marcada pelas lutas, né? Pelas lutas em que a gente se encontra e que a gente tem, Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Pelas lutas que a gente vai tendo e vai travando, né, guris? Então, assim, eu sempre digo que ser a mulher que eu sou hoje foi uma construção das diversas batalhas, sabe? Se encontrar, a gente fala do que é ser, eu não tenho como não dizer o que é ser uma mulher negra, né? Essa mulher que vocês veem aqui hoje é um processo e uma luta revolucionária constante, né? Porque eu sou a cara de quem cotidianamente morre, de quem cotidianamente tem a vida destruída pela ausência do Estado, né? Pelas marcas da escravidão, né? Pelas marcas da ditadura. Então, a gente precisa falar das várias ausências que, ao longo dessa trajetória, a gente viram batalhas, né? Viram lutas organizadas e que fazem eu ser quem sou hoje. A gente falou, eu acho que, eu não sei se toco daqui, né? Se a gente inicia com a apresentação, o Igor já fez uma pergunta. Vocês me dizem aí como é e eu vou desenrolando aqui. A gente vai se misturando aqui, Bruna, não tem problema. Eu acho que tu tocou numa questão que a maioria da periferia sempre enfrenta, que a gente também já enfrentar no sentido de luta mesmo, que é ser mãe muito cedo, né? Se envolver nas questões da periferia, porque a mulher e a moça, a jovem que tem capital, que tem dinheiro, geralmente faz um aborto numa clínica clandestina, onde o pai e a mãe pagam, né? Nós, na periferia, não temos muito disso, né? Então, é muito bom ouvir isso, porque nos reforça ainda mais que tu é mais uma das nossas, né? Pessoas de carne e osso que vivem aí na periferia. Mas quero fazer uma provocação aqui. A gente que não mora no centro da cidade, geralmente fala assim, eu moro na Zona Sul, mas nunca fala que mora na periferia, né? Aqui onde eu moro, a gente tem mais infraestrutura e tal, mas a gente é periferia. Mas se tu for perguntar para os vizinhos, ninguém é periferia aqui, né? Porque tem calçamento, tem não sei o quê, mas eu chamo uma periferia gourmet, né? Que não se identifica enquanto periferia. E aí eu quero te fazer uma pergunta também para o Fernando não tá, desculpa, para o Igor e para o Alex,
que é toda a periferia é uma favela, Bruna, Igor e Alex? Ou a favela está muito mais para uma comunidade? O que seria essa periferia? Aí me calo e toco a bola para vocês. Bueno, eu queria pegar mais ou menos essa vaza aí do Leonardo, e assim, Bruno, eu sou professor de rede pública, né, e eu trabalho frequentemente com os meus alunos uma música que, para mim, é um desenho que eu queria que tu me dissesse um pouco desse desenho traçado na música, o que tem, o que mudou, né, que é a música dos Racionais, lá de 1997, Periferia, Periferia, né? Eu sempre, né, começo com a molecada acha engraçado um professor cantar rap, né? Esse lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia a molecada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os manos decolam. Aí segue a letra, né? Essa periferia, o que ela tem ainda desses elementos que os Racionais tratam na música, né? Periferia é tudo igual. E o que a periferia tem mostrado hoje? De novo, a gente tem tido vários elementos, não só da luta periférica, né, que não é uma luta periférica, mas uma luta à periferia, melhor dizendo, né, que tem ganhado um destaque, um protagonismo, mas também a gente vê vários exemplos que saem da periferia e que hoje são capazes de provocar mudanças do comportamento, né, e mudanças no pensamento também das pessoas, a ponto da periferia se tornar uma referência não só social, mas também política e cultural, né? São elementos, tu pega, por exemplo, o caso da Anitta, né, que agora, inclusive, né, ganhou um novo destaque com, digamos, o papel político que ela se propôs a assumir, que era uma coisa que não era tão evidente, embora muitos se apontassem quando ela gravou aquele clipe. Como é que é, mano? Tem um clipe dela que agora me esqueci o nome da música, né, que lacrou, como se diz, mas que botou a periferia em evidência, de uma maneira positiva, né, e outros artistas que vieram da periferia e que hoje também dão essa pegada, digamos assim. Então, o que hoje essa periferia tem a oferecer para o mundo, né? O que tu teria a dizer sobre isso? Vai falar, Igor? Comenta aí que eu... Só pegar um ganchinho, assim, rapidamente, antes de passar a bola para a Bruna, porque eu estava ouvindo ontem o Pedro Munhoz, né, aqui na live falando, que é o nosso trovador e tal, grande artista, e ele falando assim, quando eu era menino, ele lembrando da infância dele, quando eu era menino, eu observava as meninas e tal, e eu gostava das meninas pobres, né, as meninas da classe trabalhadora, eu admirava a exuberância daquelas meninas andando de bicicleta, muitas vezes com dificuldade, enfim, não gostava das meninas bem vestidas, das meninas ricas e tal, já era um pouco, ele lembrando que isso já era um pouco uma consciência de pertencimento a uma classe, enfim, e eu acho que isso nos ensina da beleza, né, que muitas vezes a gente acaba aceitando um pouco esse rótulo, né, de que a periferia é sempre o outro, né, a periferia está sempre lá na periferia, periferia não somos nós, né, mas nós somos parte desse contingente de pessoas que está sendo submetido a esse poder que está aí colocado, que é um poder excludente, né? Então, a periferia, em grande medida, somos nós temos que abraçar que é nós, é a gente, é a nossa perspectiva, e é bonito, né? É bonito, assim, é exuberante, e é o que permite, inclusive, a sociedade andar como ela anda, né? Tanto é que o isolamento, ele não está na periferia, né? O isolamento não está na periferia, porque as pessoas que trabalham para as coisas andarem, muitas vezes estão nessa periferia. Então, só para lembrar isso e passar a bola aí para a Bruninha.
Estava olhando aqui no chat, uma mulherada, né, cara? Nós ocuparemos logo muitos espaços. Bom dia, gurias que estão comentando aqui. Gurias, primeiro, eu acho que a gente precisa, eu acredito que a gente precisa desromantizar algumas coisas, né? Às vezes a gente fala da periferia da música como um lugar romântico, sabe? Como um lugar em que é o melhor lugar do mundo. Eu nasci e me criei na periferia. E hoje eu fui removida pelaquela obra, eu não moro mais na Cruzeiro, né? Nem isso eu tive a opção de ficar perto da minha família, né? Porque não se criou essa opção, né? Eu tenho ali uma família, a minha família mora ali há mais de 50 anos. E eu não tive essa opção, né? De morar na Cruzeiro, que é próxima do centro, é uma a nossa periferia. O que a gente fala de periferia aqui são as nossas vilas, né? É uma das vilas mais próximas do centro, que teoricamente deveria ter mais acesso aos equipamentos públicos e à cidade. E que tem tudo isso que a gente falou aqui negado. Então, a gente falar da periferia é a gente falar do cotidiano dessa pandemia que atingiu a nossa periferia, que já tinha a escola fechada, que já teve posto de saúde fechado, que já teve as praças retiradas com o processo da avenida, que tem as moradias de quem foi removido, da avenida negado, porque não foi construído nenhuma sequer. Para a gente falar de periferia, a gente precisa falar dessa complexidade de coisas. A periferia é um lugar muito rico, de gente de muita luta, sabe? Sempre que me perguntam, eu vou ser sempre periférica, né? Porque eu sou a cara da periferia, eu tenho... eu brinco porque é isso mesmo, eu sou uma mulher negra, mãe, entendeu? Trabalhadora, eu sou a cara da periferia. E para a gente falar de periferia, para a gente falar desse lugar, a gente precisa desromantizar algumas coisas. A vida lá tá muito dura, sabe? A vida lá tá, assim, a gente tá respirando a cada segundo, sabe? Porque lá a gente tem aqui um prefeito que a gente está vivendo essa pandemia há 3 meses. O prefeito não chegou na cidade. O prefeito não distribuiu uma cesta básica. Quando a gente iniciou, Igor, aquela campanha, eu me lembro que eu comecei a receber muitas mensagens das minhas amigas, que são manicures, cabeleireira, faxineira. As gurias começaram a mandar mensagem, Bruna, se souber de alguma faxina, se souber de alguma coisa, as minhas faxinas estão tudo canceladas. O meu salãozinho fechou. A minha vida, a vida tá difícil. E eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Mandei uma mensagem para a Manuela, já tinha arrancado no Facebook ali com uma campanhazinha para arrecadar 30 kits de alimentos, porque é isso, e ser mulher na comunidade é não pensar só no indivíduo, é pensar na coletividade. A gente não tem a opção de pensar só na nossa existência, porque nós somos seres coletivos, a gente aprende isso desde muito pequeno, seja quando tu vai cuidar, a vizinha sai, e aí tu fica reparando o filho dela lá. Eu sempre brinco, eu nunca tive uma filha só, porque aí tu olha pro filho do vizinho do lado, e aí tu já dá uns gritos para botar para dentro, e aí tu já pergunta se almoçou, sabe? Nós somos seres coletivos. Então, quando tu vê essa situação, tu é obrigado a reagir, porque senão os teus não sobrevivem. Então, eu falei para Manu, a gente precisa fazer alguma coisa, a situação... Eu nunca distribuí uma cesta básica, porque eu aprendi que a gente precisa se organizar e buscar. Só que é um momento completamente diferente. É um momento onde as pessoas têm as suas capacidades, as suas profissões interrompidas, né? Então, assim, eu sou uma mulher, filha de outra mulher que criou 5 filhos, e que criar 5 filhos na periferia e não perder ninguém... Eu sempre digo, a minha mãe foi uma leoa. Que o seguinte, quem chegasse do lado, ela mordia. Porque
é isso, né? Para ti não perder ninguém, para te criar 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, né? E o lugar da mulher nesse mosaico aí é um lugar protagonista, e sempre foi, né? A ocupação de determinados espaços foi negada, porque quando tu entra na comunidade, quando tu vivencia ela, as chefes de família são mulheres, né? Quem chefia as famílias, quem cuida dos filhos, quem resolve os problemas são as mulheres, né? E a gente iniciou essa campanha de arrecadação de alimentos que, de cara, pum, arrecadou a gente 300 cestas básicas. Deu para ajudar todo mundo. E aí começa aquela necessidade de aumentar. A gente hoje já entregou mais de... A Manu já entregou mais de 60 toneladas de alimentos. A gente já entregou mais de 2.300 cestas básicas, né? Porque a vida da mulherada, que é linha de frente, está muito dura. Então, a gente falar da nossa periferia, a gente falar das nossas vilas, é falar desse lugar, é falar dessas mulheres que estão tentando fazer com que os seus filhos sobrevivam sem a escola, né? E elas tentando se virar, porque a escola é um lugar muito importante. Eu sou defensora ferrenha de uma escola de turno integral, porque a mulherada na comunidade não trabalha 4 horas por dia, né? E se não trabalha 4 horas por dia, quem é que dá conta? Quem é que auxilia no cuidado com essas crianças, né? Se a mulherada é chefe de família e se a mulherada precisa ocupar determinados lugares, alguém precisa ajudar a dar conta dessas crianças. Eu falo, inclusive, que eu acho que é o seguinte, a gente fala de violência e a gente fala só da polícia, né? Enquanto a gente não falar de violência, falar de escola, e falar de educação, e falar de cultura, a gente não vai falar de segurança. Porque para falar de segurança, a gente precisa falar dessa complexidade. Eu sei onde estão as crianças que não estão naquela escola que fechou ali. Eu sei onde está. Muitos não estão mais aqui, né? Mas eu sei aonde estão aquelas crianças. E, infelizmente, quem fechou essa porta foi o Estado. Quem botou mais criança na rua foi o Estado. Aquela escola, que era um prédio reformado, lindo, a Manuela mandou um telecentro para lá numa dessas nossas batalhas. Essas crianças que não estão ali dentro, elas estão ocupando um outro lugar, né? Que é um outro papo legal de falar sobre a nossa juventude, sobre ocupação de espaço, que, infelizmente, hoje, quem dá oportunidade para essa juventude, eu falo, a política canalizou toda a minha energia. Eu sempre fui uma guria muito enérgica. Eu sempre tive muita energia, quem canalizou foi a política, deu certo, né? Se a gente conseguisse dialogar com a nossa juventude, canalizando toda essa energia, toda essa necessidade, porque a gente, quando é jovem, a gente é ousado, né? Eu falo, eu tinha muito mais coragem lá atrás do que eu tenho hoje, inclusive. Né? Porque a gente enfrenta sem... Não tem, quem vir pela frente toma. E a nossa juventude da periferia não tem um espaço para correr, não tem um espaço para brincar, não tem a sua complexidade do ser humano sanado. Então, hoje, quem dá essa oportunidade? É o tráfico de drogas. Quando aquele guri ele tá na frente daquela biqueira, ele tá num espaço imponente, sabe? Ele vai morrer logo em seguida. Mas, pelo menos naquele momento, ele tá num espaço imponente, sabe? Num espaço de poder, num espaço de... E isso é muito triste. Isso é muito cruel. É cruel com as mulheres que perdem seus filhos. A gente falou aqui de aborto. Guri, a nossa luta na comunidade é para não perder os filhos, sabe? A luta das mulheres da comunidade, eu, inclusive, me entendi uma mulher feminista entendendo a complexidade da luta. Porque eu olhava para o feminismo antes, e eu estou aqui com 3 homens, né? 3 homens que estão me ouvindo. Eu olhava para o feminismo antes e eu não me encontrava. Porque a minha luta era para não perder os meus amigos, e hoje a minha luta é para não perder os filhos das minhas amigas. Sabe? A gente está falando de o direito de existir, sabe? A gente ainda está tão lá atrás no que é direito,
A gente ainda tá tão lá atrás no que é existência. A minha filha hoje, eu olho para minha filha e olho para a adolescência dela, ela é uma adolescência tão bonita, sabe? Tão menos violada. Poder se olhar no espelho e se achar uma mulher bonita, por exemplo, é algo que é negado para as mulheres negras ao longo de muito tempo, não foi negado para minha filha, sabe? Ela é tão melhor que eu, ela é tão mais completa que eu, sabe? Eu hoje consigo me entender essa mulher negra e eu consegui entender o porquê que o nosso povo negro tem dificuldade de se olhar no espelho, sabe? Eu sou a guria que na escola ouviu que a boca era muito grande, que o nariz era muito grande, que a bunda era muito grande, e aí a gente sai aqui fora e aí tem todo um outro universo de negações, sabe? Então, assim, ser quem eu sou hoje é um processo de muita luta, que ainda é negado para muitas como eu lá, que ainda estão tentando sobreviver. Olha, o processo que é muito louco. É dessa periferia que a gente fala. Mas também é um lugar muito bonito. Perfeito. É um lugar que tem muita gente boa, sabe? Certamente a gente sabe, e vou te dizer assim, a gente fica escutando aqui em casa é matriarcado, né? Quem manda na casa é a minha companheira. Eu estou tentando sempre melhorar, dizer minha, né? Não é minha, né? Mas enfim, a gente cada dia vai tentando se reconstruir. Mas é bem isso como tu falou, histórias que vão e vêm na periferia, nas vilas aqui do Rio Grande do Sul, que se fala, né? É isso aí, é um cuidando do outro e tentando não acabar com sonhos, né? Porque a gurizada é isso aí, né? Tu sabe que se desviar um pouquinho, cara, cadê ele? Onde é que tá ela? A gente vai perder. Quero, enfim, dizer para todo mundo que nós estamos ao vivo no Facebook, nos acompanhem. Logo depois que a gente sair daqui, Bruno, a gente vai colocar no YouTube. Nós estamos no Twitter também, nos acompanhem lá. Depois o Igor dá o Xabá. Enfim, mas é muito, muito legal. Eu estava aqui pensando, eu ia até ler uma letra aqui, mas não vou, mas me veio o meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, né? Esperamos que todos aqui aprendam um pouco mais sobre essa questão da periferia, das vilas nossas, que são afetadas diretamente pela falta de compromisso do poder público, seja há mais de 20, 30, 40 anos que a gente tem esses problemas recorrentes aí. Toca a bola. Então, cara, eu gostei, a minha esposa está aqui ao lado, né, acompanhando a live, né, e ela me chamou a atenção muito em função dessa fala final aqui da Bruna, em que ela fala do direito de existir, né, e esse direito de existência, né, e romper com a invisibilidade e com a negação e encontrar, né, no retrato da periferia, não apenas o retrato falado, como se costuma dizer, né, na linguagem do rap, mas encontrar aí essa força, essa beleza, essa renovação. A gente tem, nos últimos anos, em que o Brasil, mal ou bem, viveu sob uma democracia, a gente tem inúmeros exemplos, né, em que a novidade partiu da periferia, ou partiu do campo, dos assentamentos, e até antes disso, dos acampamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Enfim, né, nós temos, nesse seio popular, uma força, uma energia tremenda. E eu acho que muito do que a Bruna foi colocando ali, porque o curioso e o bacana da fala da Bruna é justamente isso, né? É o eu conjugado com o nós a todo momento. Ela puxa muito a experiência pessoal de vida, mas ela sempre coloca nesse plano mais geral, mostrando que não era uma coisa só dela. O teu relato ali do começo, né, da questão da creche, né, da minha vaga na creche, passou assim, a creche para todas as mulheres, para todas as famílias, não só as mulheres, né, mas para as famílias, porque o cuidado com os filhos importa às famílias. A gente sabe da realidade monoparental, a gente sabe que existem mais de 5 milhões de crianças
hoje no Brasil que não tem o nome do pai no registro, né? O Mano Brown falava muito, inclusive, né, numa das músicas mais conhecidas dele, ele presta uma homenagem, né, à mãe dele, a dona Ana, a senhora, uma rainha, etc. e tal, da relação profunda das mulheres com os filhos e de que muitas vezes a única pessoa que o sujeito respeita de fato, né, embora exista também romantização em alguns termos sobre isso, mas é a mãe, né? E então é interessante perceber como é que ela vai relatando assim esse crescendo, esse processo de deixar de se preocupar com um problema individual e perceber que o seu problema se resolve, né, na amplitude da coletividade. Eu queria que tu, no próximo momento, Bruna, comentasse um pouco mais sobre essa questão do direito de existir, porque a gente usa muito, às vezes, da lógica fria das coisas, mas o direito de existir é algo pulsante, é algo humano, né? É algo que nos faz chorar, mas também nos faz rir. Um pouco dessa percepção e dessa perspectiva. Porque uma coisa é muito certa, né? Num lugar que tem a sua negação, tem a sua existência negada, e onde o sujeito poucas vezes vislumbra futuro, realmente só resta para o sujeito, especialmente para o jovem, muitas vezes fora da escola, só resta o tempo presente. E aí aquilo que você falou, né? O cara está lá na biqueira, pá, né? Aquilo, naquele momento, é o mundo que ele quer, porque passado já vem de gerações. Tu mesmo falou, a tua família vive há 50 anos na Cruzeiro, né? E a gente vê também que as possibilidades dentro da política como está hoje, dominada por quem está conduzindo no momento o país, não são inspiradoras. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa frase que tu cunhou aí, que eu achei muito interessante, a Carol, inclusive, que comentou, o direito de existir. Só antes da Bruninha falar, aqui lembrar, citar aqui as participações, está muito legal a participação no Face. Joana Martins, Marisa Bart, Kátia Martini, Ana Paula Santos, Silvana Silva, Gustavo Souza Machado, Janaína Honorina, temos aqui também Cá Rodrigues, Maria Emília, Joana Martins, já citei aqui, o Neco, o nosso José Luiz Bockenbach, o Neco, o Oscar Plentes. O Oscar Plentes aqui, inclusive, deixou uma questão, né, que eu acho que também pode ser comentada aqui, falou da questão fundamental de que o Estado tá nessa questão da ação, da necessidade da ação versus o limite da caridade, né? Porque é isso, assim, a gente não comemora o fato, e eu tenho certeza que vocês não comemoram o fato, tu citou na tua fala, né, Bruninha, de que tu nunca distribuiu cesta básica, mas agora é uma situação diferente, né? Eu queria que tu comentasse também um pouco sobre isso, porque acaba sendo o Estado tão omisso que a sociedade precisa se organizar. Quer dizer, nós temos hoje o Instituto Se Fosse Você, acaba sendo mais ativo nesse sentido do que a própria prefeitura. Isso não é um motivo de comemorar, né? Eu tenho certeza que vocês não estão comemorando com isso e se promovendo, porque não é trágico, é absolutamente trágico que as pessoas tenham que se organizar para fazer esse tipo de ação, enquanto deveria chegar o auxílio emergencial, que não está chegando, né? Nós temos que falar sobre isso. Foi aprovado no Congresso e não está chegando parcialmente, está chegando, demora 2, 3 meses para chegar. A ajuda para o comércio, né? Que é super importante, quer dizer, os pequenos mercados, os pequenos lojistas que estão sendo afetados e que estão parados nesse momento, não está chegando, foi aprovado o recurso que não está chegando para esse setor, né? E enquanto isso, é evidente que nós temos que nos organizar da forma que é possível, né? Então eu queria que tu falasse também um pouco sobre isso, dessas ações, como é que está sendo, enfim, passo a bola para ti. Primeiro falar desse direito de existir, né? Vocês sabem que eu sempre falo do meu protocolo de existência, né? Eu tenho um protocolo de existência. Eu, por exemplo, não saio de bolsa.
Eu tenho até aqui, eu sempre mostro. Deixa eu mostrar para vocês como é a minha bolsa. Ela é uma bolsinha de mão. Por quê? Porque eu sou uma mulher negra, eu sempre sou seguida no mercado. Entendeu? Eu sempre sou seguida numa loja. Sabe? Eu não tenho o direito de andar livre na rua. Quando a gente fala do protocolo de existência, do direito de existir, a gente está falando de coisas básicas, de coisas mínimas. Vocês me conhecem já há algum tempo, né? E se eu, que tenho consciência dos meus direitos e hoje sou estudante da URGS de Administração Pública e Social, se eu tenho um protocolo de existência, tu imagina a galera que, sabe, que não consegue enxergar isso. A gente já se autodefende, sabe? Eu tenho irmãos e o meu maior medo da adolescência era perder os meus irmãos. Por quê? Porque a gente não tem esse direito à vida, tu entende? Porque eu sou filha de garis que tem a 4ª série. Vou ser a primeira da minha família a entrar na universidade. Você não, a ter nível superior, né? Se você soubesse o impacto disso e como é bonito e como foi bonito, e por que eu falo da gente desromantizar? Porque não é romântico, entendeu? Não é romântico não ter o direito de existir, não ter o direito de ter o mínimo da dignidade, sabe, Guris? Tu não me lagrimeja esses olhos, porque eu sou chorona pra caralho, aí. Então, assim, é disso que a gente está falando. Ao mesmo tempo que a gente fala de um protocolo de existência, e é importante de dizer, o Oscar falou aqui, quem tira o nosso direito de existir é o Estado. Porque quando a gente nega processos como a escravidão, como a gente não reconhece o quanto nos lesaram esses processos, eu sou bisneta de escravo, entende? Eu não tenho direito de saber de onde eu vim. Quando a gente não tem direito de saber de onde vim, a gente tem... Ontem nós falávamos sobre isso, eu e meu pai, a gente falava disso. Eu sou filha adotiva de um homem que também militante, e que viu em mim, e eu só estou aqui porque alguém viu em mim uma possibilidade, sabe? Eu não tenho... Meu pai biológico é algo que também foi um processo negado. E eu sou filha de um militante de esquerda que olhou uma guriazinha lá na Cruzeiro, eu falo que olhou uma negrinha lá e que disse, vou apostar, sabe? E que eu tô aqui. Eu sempre falo que eu sou a prova de que com investimento a nossa gurizada vai onde quiser, sabe? O nosso direito a sonhar também é negado. Porque quem sonha para te sonhar, para te olhar pro... Eu sempre fui muito viajante. Eu sempre falo. Eu sempre quis ser, eu me lembro quando pequeno, eu sempre fui estudiosa, mas a minha prioridade nunca foi estudar. A minha prioridade sempre foi para o trabalho. Estudar foi um negócio que eu olhava na minha volta, eu já era assessora da Manuela e eu ficava olhando, porra, todo mundo estuda aqui. Será que esse negócio é legal? E aí eu voltei a estudar, porque tu vai vendo na tua volta, eu sempre fui uma pessoa que aprende muito com o entorno. Mas vocês entendem que não é uma prioridade para o povo da periferia, porque não é possibilidade. A gente não tem histórico. Eu sempre falo que o meu caminho foi trilhado no escuro, porque não tinha modelo. A nossa juventude, a nossa gurizada lá, não tem modelo de caminho a seguir, tu entende? Qual outro caminho que é possível para nós? Qual outro caminho? Essa sociedade nos impõe lugares. Quando eu encontro com o racismo, por exemplo, quando eu não quero mais ser a faxineira, quando eu não quero mais ter... Meu primeiro emprego foi na Contravipa, como tradicionalmente todos os membros da minha família anteriores a mim. E quando eu disse, eu quero trilhar outros caminhos, aí eu começo a encontrar, aí eu vou me encontrando com os racismos da vida, sabe? Eu nem sabia que hoje eu fico pensando quantos processos eu passei que eu nem reconhecia. Quando o médico não te atende no posto, quando tu é maltratado, quando tu vai fazer o documento,
Quando tu vai procurar uma vaga de estágio, as pessoas duvidam da tua capacidade. Então, assim, tem tantos processos que a nós é negado que para a gente conseguir sonhar é mais uma barreira, tu entende? Não é possível. Por isso que às vezes eu falo da desromantização, porque a gente precisa olhar para a periferia e primeiro reconhecer que ela tem vidas. Olha só, a gente tem um prefeito que fala de invisíveis. Porra, eu enxergo as pessoas que estão lá, eu sei o nome delas, tu entende? Quando eu caminho na comunidade, eu sei, a gente consegue se reconhecer. Eu não sou invisível e as mulheres que estão lá, que são iguais a mim, não são invisíveis. Os filhos delas não são invisíveis, sabe? Quando a gente tem um prefeito que olha para as pessoas e fala dos invisíveis, a gente já tem a noção da exclusão de determinado lugar, sabe? Eu nunca sentei, eu sou militante, olha só, a minha filha faz 15 anos e 6 meses nesse mês, no final do mês de julho, eu faço 15 anos de militância. 15 anos de militância. Me perguntaram se eu quis lutar em algum momento. Não, eu não tive essa possibilidade. Eu estava falando esses dias com os meninos da universidade numa outra live, e eu me lembro de um dia que eu entrei na sala de aula, sabe aquele dia cansativo, aquele dia que foi difícil, duro, e tu entra na sala de aula, já é uma luta para estar ali, e tu entra na sala de aula e o professor diz assim, eu sou contra as cotas. Porra, eu só queria sentar na minha cadeira, poxa! E quando eu olhei, tinham 2 meninas que se encolheram, 2 meninas negras se encolheram na cadeira, assim. Eu disse, pá, não tem como você só sentar, né? E a gente tem que resistir a todo momento, entende? Então, assim, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala que a gente precisa distribuir cesta básica, a gente fala de quem tem o direito, não tem o direito a se alimentar, entende? Quando a gente não tem o direito a se alimentar, porra, aí a gente não tem direito de existir, sabe, Igor? Então, assim, quando a gente tem um instituto de luta, como se fosse você que distribui mais cesta básica que a prefeitura, nesse momento de pandemia, de escola fechada, muitas vezes, não foi uma nem 2 gurias, a minha única alimentação foi na escola. Quando fecha a escola, quando fechou a escola, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, onde essas crianças vão comer? Primeira coisa que eu pensei. A gente tem aquelas brincadeiras, aqueles ditos populares de que, vai para a escola para comer merenda. Poxa vida, quantas vezes eu fui para a escola para comer merenda? Porque era a única merenda. A gente está falando dessa periferia, sabe? Desse lugar. Que tem tanta gente bacana, que tem... E pasmem, nesse cenário de pandemia, as soluções partiram de lá. A solidariedade partiu de lá, sabe? Tem tanto movimento bonito que nasceu nesse cenário de desgraça, porque a gente renasce na desgraça. A gente nasceu lá, sabe? Quando a situação ela fica ainda mais difícil, a gente é obrigado a se renovar, sabe? A gente é obrigado a tirar força da onde não tem. Nesse cenário, nascem campanhas de solidariedade. Campanhas. Eu, inclusive, tenho falado que o que vai surgir de novas lideranças nesse processo de pandemia não é mole. Porque a gurizada, que é quem não é no quadro, não é o quadro de risco, né? Mas que também deve se proteger, essa gurizada sai para a rua para comprar a comida para o idoso, para ir buscar um remédio, a gente faz com que essa gurizada, inclusive, ocupe um novo espaço, sabe? Olha como é quase tirar leite de pedra, sabe? É nesse cenário que a gente se encontra, é nessa Porto Alegre. Eu sonho em ocupar um lugar. Quem é o símbolo hoje? A Bruninha, acho que deu uma caída aí. Pois é. Mas enquanto ela não volta,
guris, falando do Criston, né? O Criston não pôde participar, teve problemas e a gente entende. O Criston é aqui do Morro da Cruz, faz um excelente trabalho ali com o pessoal do rap, do slam, grande amigo. Criston, as portas estarão sempre abertas aqui e tamo junto, velho. Né? Os problemas nos afetam e se a gente não estiver junto, infelizmente a gente não vai conseguir superá-los. Alex e Igor, eu fui criado num cortiço, aquele dia que a gente estava conversando aqui com a Cuca e com a... Como é que é o nome dela, Alex? Me fugiu. Adriana, né? Voltou aí a Bruna. Bruna estava dizendo que eu fui criado em cortiço, lá em Santa Maria, e era muito legal, assim, que todas as famílias viviam ali, né? E na hora do almoço é aquela coisa, a matriarca vai lá e te serve, né? Eu nunca entendia isso, né? Por que que a mulher tem que servir o homem, os filhos, etc e tal? Depois de muito tempo eu me dei conta para fazer a divisão da comida, né? E eu fiquei pensando, controlar certinho. E aí eu ficava assim, puta, né? Essa gente aí, essas mulheres são muito, tem que respeitar sempre. E tu estava falando ali, e o Igor e o Alex estavam aqui, nós ficamos apavorados aqui, que caiu, derrubaram a Bruna, né? Até isso, né? Até a internet resolve cair na hora que a gente está... Mas da vida, Guri. É da vida, tu imagina, Bruna, no dia primeiro aquela chuva, né? Ninguém conseguia se comunicar, agora tu cai, mas eu vou... É muita energia, Guri, eu levo pro lado positivo. Sempre, né? Estava dizendo também aqui, quando não estava conosco, que o Cristo não pode participar, um grande abraço a ele novamente, agradecer a todos que nos acompanham. Ô, Alex, o Igor faz melhor que eu esse xabá aí, né? Tu viu ele ali, papai, já fala de quem tá comentando, cara, é bom, hein? Falei que esse guri tem futuro. Né? Não, tua demissão já está sendo redigida aqui, ó. Viu, Bruna? Eu queria aproveitar a queda... É um parceiro de militância de juventude, né? A gente aprende a se descolar É ali, é tudo na hora. Você sabe que a vida na juventude política ela é muito dinâmica. Os problemas aparecem e tu te vira para resolver. Mas é exatamente isso, né? O grande Igor de fato, lembra, Igor? Teu e-mail era Igor de fato até pouco tempo atrás, né? Gente, eu estava anotando algumas coisas aqui, Bruna, e tu insiste muito numa tecla que eu acho que é importante. Tu trouxe primeiro uma contribuição muito bacana para a reflexão nossa, de quem está nos assistindo, que é sobre o direito de existir, né? Porque não é uma existência meramente física, embora a própria existência física muitas vezes esteja a perigo, né? E, lamentavelmente, os números e os dados, né, nos mostram isso todo dia. Agora mesmo a gente tem uma discussão, entre tantas outras que surgem, né, na atualidade, daquele episódio da mulher negra que foi imobilizada, né, por um policial militar em São Paulo, né, pisada no pescoço, e aí um colega meu, professor de sociologia, professor Gil, lá de Novo Hamburgo, trabalha aqui em Taquara, ele publicou a foto e colocou o seguinte: no Brasil temos um George Floyd a cada 23 minutos, né? Lembrando do verdadeiro massacre do qual as periferias costumam ser o alvo, costumam ser o foco. Quando o Estado não vai lá e massacra diretamente, o Estado sai de lá e cria condições tão precárias que leva, né, a essa situação de conflito interno. Então, aquele que se parece com você, ao invés de ser seu aliado, seu irmão, muitas vezes se torna o teu inimigo. Mas, além do direito de existir, você bateu muito na tecla da desromantização. Eu acho muito bacana trazer isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê as iniciativas nascidas nas comunidades, nas favelas, nos subúrbios, nas periferias, né, nos mocambos e cortiços, como diria o Marighella, né, como coisas positivas na arte, na cultura, nessa questão da solidariedade,
tu pontuou muito bem ali antes de cair a tua conexão, mas a questão de buscar e construir a própria história e uma identidade, que não é uma identidade à parte, mas é uma identidade que tem as suas particularidades, que tem a sua trajetória. Então, antes de passar a bola para o Igor, né, eu queria deixar um pouco tu reforçasse essa questão da desromantização, né, que também não nos torne brutos, como diz, para que a gente, ao desromantizar, tire os idealismos, mas não tire aquela essência bonita, né, aquela essência da convivência, da ajuda mútua, né, de elementos que também são positivos e que muitas vezes não são expressos ou anunciados ao mundo. A Carol aqui me dizia o seguinte, pois é, a periferia é invisível quando ela está trabalhando, como disse o Igor, quando ela está, né, prestando os serviços que fazem a cidade funcionar e a economia girar. Aí ela não é visível. Ela só se torna visível quando ela vira caso de polícia, né? Aí, lamentavelmente, né, como diria o MV Bill, vira um retrato falado. Eu queria aproveitar rapidinho e deixar um salve para a Cá Rodrigues, que nos acompanha já há algumas edições. Eu vi que ela estava online anteriormente e ela nos procurou para, no mês que vem, fazer uma participação de uma organização do qual ela participa aí, chamado Raízes. Mas a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso. Mas era isso, eu queria que tu tocasse um pouco mais nessa questão da desromantização, e eu lembro que tu também colocou numa outra oportunidade, quando tu concorreu a um cargo letivo, né, da Bruna, quem é essa preta aí? Né? Tu já expôs muito disso, mas o que essa preta aí está vendo para o cenário imediatamente futuro aí para a cidade? Antes de eu passar, então, a bola para a Bruna, eu quero aqui pedir desculpas a vocês, né, que tenho outra reunião, a gente sabe que a gente está sempre na correria, né, já tinha avisado o Preto aqui, mas antes eu queria agradecer muito a Bruna, dizer que foi um grande aprendizado, o bate-papo continua, evidentemente, citar aqui o Oscar Plentes, que mais uma vez aqui colaborando, e aliás, o Oscar é um pão com ovo há muito, muito mais tempo que nós, viu, Preto? É um cara que luta aí pela comunicação alternativa, democrática, tem uma experiência com TVs comunitárias, é um cara muito bacana, inclusive, de repente, fica aí para um bate-papo. Já fica o convite para ele aí, né, Igor? Na sequência aí, eu acho que é um cara que tem muito a contribuir, inclusive. Mas ele pergunta, inclusive, isso, assim, ó, que dialogando com a Bruna, né, e aí a Bruna pode comentar também sobre isso, né, porque daqui a pouco, por que a escola, por que não teve uma preocupação do poder municipal de continuar com a distribuição da merenda, mesmo com a pandemia, né? Isso é a ausência do Estado, né, porque a gente, sabendo que essa merenda ela é muitas vezes a única alimentação, por que ela parou durante a pandemia? Por que não teve nenhum pensamento do poder municipal, do prefeito Marquesan, precisamos dar nomes aqui, em relação a isso, né? Então são essas coisas assim que a gente muitas vezes aí acaba tendo que ter essas ações de solidariedade que são fundamentais, importantes, e que a Bruna está sendo linha de frente nisso aí. Então, Bruna, um grande abraço a todos vocês aí, bom debate para vocês aí. Valeu, Igor. Gente, eu estava iniciando aquela fala de exatamente falar do lugar, né? De refletir um pouco sobre qual o lugar que essa sociedade ela abre espaço para nós. Eu fui candidata a deputada estadual em 2018, né? E eu queria contar uma história de uma preta. Quem é essa preta aí, sabe? Uma guria que veio da comunidade, ou universidade, que sonha em ocupar a política. Por que a política a nós é negada, né? Por que na história da Assembleia Legislativa as mulheres negras elas se encontram na limpeza e na manutenção e nunca sentaram naquelas cadeiras? Isso é o legado da escravidão.
Por que que o meu sonho é ocupar um lugar onde o rosto é de uma mulher assassinada? Sabe por que que a gente incomoda tanto? Porque a nossa história ela é coletiva. Ela fala do nosso lugar, do lugar da periferia, da comunidade, da vila, sabe? Dessa existência coletiva, desses protocolos de existência que fere alguém, que fere o Estado, que questiona o papel do Estado, que questiona o papel da polícia, que a polícia, para quem nasce na comunidade, ela não é uma polícia que defende, ela é uma polícia que oprime. Infelizmente, nós não contamos com a polícia para nos cuidar e defender. Nós temos medo da polícia. Eu tive uma adolescência que tinha medo da polícia. Não é medo da polícia porque ela vinha para bater nos irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu tenho 3 irmãos mais velhos. Né? Então, a gente precisa olhar para frente pensando em que lugares a gente quer se ver. Eu acho que todo e qualquer cidadão consciente precisa olhar para determinados lugares e se questionar do porquê que determinada parcela da sociedade não se encontra lá. Eu, quando entro na Assembleia, eu trabalhei com a Manu na Assembleia durante alguns anos, eu me questionava do porquê que as mulheres estão lá só, as mulheres negras como eu estão lá só na limpeza e na manutenção. Por que nós nunca tivemos uma deputada negra? Por que na Câmara de Vereadores nós temos uma única mulher negra? Sabe? A gente precisa questionar esses espaços e contar a história de uma preta é contar a história de muitas como eu, né? Querer ocupar e falar de pessoas e nominar pessoas e não tratar as nossas vilas como invisíveis é coisa que a gente tem propriedade de fazer. Eu sei o que é ser uma mulher negra na comunidade. Eu sei o que é criar uma filha na comunidade. Eu sei o que a gente precisa. Eu quero contar a nossa história. E isso só vai ser possível se for de forma coletiva. Se a gente coletivamente conseguir... Eu falo do papel da luta antirracista, que não é só de negros. O racismo, ele não é um problema dos negros. Eu não quero... Eu não gosto do racismo. Eu quero uma sociedade sem racismo. E não depende só de mim. A luta antirracista, ela precisa criar corpo. E o corpo branco, que é privilegiado, independente da sua opção política ou da sua posição social, ele é privilegiado, porque ele é menos alvejado, porque ele é menos criminalizado. Esse corpo, se ele for consciente, ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar junto com a gente, porque a gente não consegue conquistar sozinho. É a mesma coisa a gente falar do fim da violência contra as mulheres. Se os homens não tomar consciência de que o machismo, ele mata e ele tira a chance das mulheres terem liberdade, terem autonomia, a gente não vence essa luta. Essa luta não... nenhuma dessas lutas elas têm sucesso sozinhas. Ela precisa ser coletiva. O racismo é uma doença social. E ele precisa ser combatido de forma coletiva, por brancos e negros. Eu vi uma foto dos Estados Unidos, né, dessas grandes manifestações, que era uma foto de um cordão de isolamento que separava os manifestantes negros da polícia. O cordão de isolamento, ele era branco. As pessoas falavam, não, mas os brancos estão se colocando na linha de frente. Não, aquele corpo ali não vai ser alvejado. Aquele corpo ali sabe que não vai ser assassinado e está se colocando ali do lado certo da luta. Então, assim, a gente precisa olhar para esses lugares e a gente precisa olhar para essas lutas e precisa conseguir entender a importância de ter essas batalhas em determinados lugares. Por exemplo, ocupar a Câmara de Vereadores, que é uma meta para o próximo período, que é o horizonte que eu quero seguir, só vai dar certo se for de forma coletiva. Se a mulherada que estiver assistindo aqui, se os homens de luta que estiver assistindo aqui, que conseguirem me enxergar como uma possibilidade importante para a Câmara de Vereadores. Porque ninguém sonha, os sonhos não se realizam sozinhos, né? Eles precisam de uma certa movimentação para dar certo. Eu sou uma mulher negra que sonha e resiste há muito tempo. Mas se essa luta não for coletiva, eu vou continuar sonhando, sabe? Agora, se for coletivo, se for
uma luta coletiva, pode ter certeza, ano que vem a gente vai estar aqui numa live com o Pão do Ovo e eu vou falar do que é ocupar a Câmara de Vereadores. Eu vou ser uma vereadora que vai representar uma parcela que necessita de representação. Eu estou vendo aqui uma galera, a Fernanda, a Tati, a Elis, beijo para as gurias, que é a mulherada que me acompanha há bastante tempo. Beijo, Silvana. Bruna, tu estava falando das mulheres, esses dias a gente estava mandando assim algumas questões da página, estatística, a gente é seguido pela maioria de mulheres, é incrível, né? Agradecemos a elas sempre, porque elas nos pautam, dizem, fazem, acontece e a gente tenta seguir da melhor forma. Mas, Bruno, deixa eu te fazer uma provocação. A gente tem toda essa dificuldade na periferia, não só na periferia, no centro da cidade, em toda a cidade como um todo. Estou falando aqui de organização, né? A gente sabe que a periferia que a gente conhece, ela muito tempo a gente não sei como é que vai mudar isso, mas é com luta, que nem tu estava falando, perfeito, é luta, 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 luta. Mas além da luta, como organizar essa periferia? Porque se organiza como, né? Tu já falou muito bem, né? Se organiza como? Mãe cuidando de mãe cuidando dos filhos dos outros, nós se preocupando com os outros, mas a gente tem uma questão muito, muito sensível que tu já falaste aí, que é a questão do tráfico, né? O tráfico, ele é poderoso, ele é forte, ele seduz. Quem sou eu aqui para estar falando alguma coisa diferente, né? Mas como organizar isso aí? Quais são as alternativas de organização? Como a gente chega até aí, né? Porque uma das coisas que eu adoro dizer assim, ó, como tem partido que adora estar na periferia sem estar, né? E aí acaba aqui, toca a bola para vocês. Agora tem um monte, viu? Agora tem um monte chegando. Ô, Bruna. Tem várias formas de organizar, super positivas. Mas o Alex quer falar? Manda aí, Alex, que eu... Não, é um ponto aqui que o Fernando está nos nossos corações, dá para perceber, que o Leonardo comentou e que eu queria também aproveitar, porque tem uma grande discussão. Tu é uma militante social, uma militante de esquerda, né? Quem não sabe ou quem não conhece, é importante, né, referenciar isso, acho que perceberam, mas é bom, né, reforçar. E tem uma grande discussão, né, sobre essa questão da organização, né, e de uma crise das esquerdas, porque nós passamos por um momento, por uma situação que eu já digo que não é mais uma conjuntura, a gente entrou num ciclo histórico, né, lamentavelmente de retrocessos, lamentavelmente de perfil extremamente antipopular, né, e as políticas que estão sendo realizadas, né, na sua grande maioria, especialmente a partir do governo federal, mostram isso, mas existe uma questão que se diz o seguinte, né, que a esquerda perdeu muito do espaço e até mesmo da autoridade junto, né, à população, ao povo trabalhador que vive nas periferias, né? Algumas periferias são melhor estruturadas, outras, né, são completamente abandonadas, mas a realidade é que o sujeito, né, trabalha no centro, mas mora na periferia, né? E dentro dessa linha da organização que o Leonardo comentou e colocou, né, eu queria que tu, né, passasse um pouco assim, de fato, né, as organizações de caráter mais político perderam, né, não só em função do tráfico, mas também em função da atuação das igrejas, né? Elas perderam essa força. Como é que hoje se disputa ou se discute esse espaço de organização e de movimentação do povo que vive nas periferias e que tem as suas nuances? As mulheres, os jovens, os trabalhadores, os estudantes, enfim, tem uma gama variada. Eu queria que tu também, aproveitando a fala do Leonardo, comentasse um pouco sobre isso, tá bem? Beleza, vamos lá. Guris, primeiro, assim, eu sempre digo, né, eu sou militante há 15 anos de um partido de esquerda, eu sou militante do Partido
comunista do Brasil há 15 anos. É meu único partido. Né? Foi o meu único lugar de militância organizada. Né? Fui da UJS, da União da Juventude Socialista, que, para mim, é uma escola, e se eu pudesse indicar uma escola de participação para todo e qualquer jovem, eu indicaria a União da Juventude Socialista. É uma escola que te ensina a ser brasileiro, é uma escola que te ensina a amar o teu lugar e teu povo, e é uma escola que consegue fazer tu olhar para ti e fazer e organizar as tuas lutas e as tuas pautas. Eu sou militante da UNegro, né? Que fez 32 anos ontem. E que é uma entidade que há 32 anos fala do que é ser negro nesse Brasil. Eu acho que tem muitas formas de se organizar. Eu contei a história de uma preta e quase 13 mil pessoas se identificaram, quase 13 mil pessoas olharam. Eu não tinha dinheiro, eu contei uma história, sabe? Eu falei da nossa história. E quase deu certo. Eu fui a 15ª mais votada de Porto Alegre. Isso quer dizer muitas coisas. Uma é que eu sempre digo, e aí tu falou das igrejas, né? Não existe espaço vazio. Com a nossa ausência, com a ausência do poder público, mas com a ausência dos partidos também de esquerda, de falar, de se identificar com a vida do povo, não existe espaço vazio, sempre alguém ocupa. Hoje a igreja é o Estado ausente, sabe? Infelizmente, né? Porque eu defendo um povo laico, eu inclusive sou religiosa, né? Eu tô toda de amarelinho aqui, eu sou uma boa filha de Oxum, né? Que participa, que frequenta um terreiro. E eu acredito que tem muitas formas de organização. Eu acho que a gente precisa se reinventar. Se reinventar no sentido de dar voz, de renovar, de conseguir olhar para a periferia e de conseguir sentir qual é a luta, sabe? Eu só falo da história de um povo, sabe? Eu só falo da nossa história. Por que a galera se identificou? Porque é real. Então, primeiro a gente precisa se reconectar. Eu acho que tem uma série de movimentos nesse sentido, né? Eu quero falar com a próxima prefeita da cidade, né? Eu tenho feito muitos esforços para que a cidade seja uma cidade mais humanizada, né? Eu tenho candidata a prefeita para a cidade porque eu acho que ela é uma mulher que conhece a cidade, que vive a cidade há muito tempo. Acho que a gente inicia novos passos no sentido da organização, né? Eu não acredito na Manuela Dávila porque ela é uma jovem conectada, eu acredito nela porque a gente lutou junto muito tempo, e a gente luta junto há muito tempo por uma cidade mais humana, né? Então, a gente precisa fazer com que os nossos partidos, com que os partidos de esquerda se reconectem com suas bases, sabe? Eu brinco, tem uma cena do Avatar, que é quando eles se conectam, sabe? É quase isso. A gente não saiu de lá, sabe? Eu nunca saí de lá. Eu sempre fui militante e sempre militei lá. A gente só precisa se reconectar, dar protagonismo para essa juventude que é de lá, que tem história, que quer ocupar. A gente tem lideranças que precisam dar o lugar, mas dar o lugar de forma carinhosa, ajudar a nossa juventude a ocupar esse espaço. Eu acho que essa é uma forma de reconexão. Ajudar as pessoas a participar da associação. A gente tem um processo de demonização da participação política. A gente tem um processo de demonização da atuação política, né? A gente precisa fazer com que esses espaços sejam ocupados de novo, mas precisam ser ocupados de novo de forma real, né? Há quanto tempo o orçamento participativo ele não era mais real? Ele não pulsava mais a cidade de fato? Isso vai fazendo as pessoas se afastarem. Quando o orçamento ele vira só uma forma de captação, de cooptação política, ele deixa de ter contato com a cidade. Quando a esquerda mais popular ela se ausenta, ela vai dando espaço, né?
Então, eu acho que a gente está num novo cenário. Mais difícil, claro, mas difícil sempre foi para a gente, nunca foi fácil. Então, eu acho que tem as associações de bairro que têm se renovado, a solidariedade tem vindo de lá, né? Tem os grupos de mulheres que também têm jogado um novo papel, né? Então, assim, tem uma série de formas de renovação da participação. E essas formas de renovação da participação, acho que devem ser ocupadas por quem de fato tem preocupação com elas. A política, essa demonização da política fez com que as pessoas se afastassem da política. Eu acho que esse cenário cruel, triste que a gente vive, colocou em xeque essa política distante dos políticos, né? Esse Estado ausente. Vocês imaginem se a gente não tivesse um SUS. Eu falo muito com a galera, se a gente não tivesse postão da Cruzeiro aqui, o impacto daquela escola fechada, a gente sente. Então, esse Estado ausente, ele tem uma cara, a gente precisa dar uma cara. Eu sempre digo que o Estado ausente hoje, ele tem a cara do Bolsonaro, do Eduardo Leite e do Marquesan. A gente precisa dizer isso, mas para dizer isso precisa estar lá, tu entende? Claro, claro, Bruno. Eu vou até pegar o gancho aí que tu estava falando. Esse nosso, não sei nem como adjetivar, mas esse cara aí que está na prefeitura de Porto Alegre hoje, eu acho que ele nunca botou o pé numa periferia. E quando botou, eu nunca botei com ele, viu? Enfim, mas ele tem votos, né? Tinha, pelo menos. E eu me lembro na campanha política anterior, antes dele ser eleito, ele foi aqui numa comunidade e falou do carnaval, né? E talvez arrebanhou alguns votos daquela comunidade, e logo um dos seus primeiros atos foi acabar com o nosso carnaval. Esse ano a gente foi no Porto Seco, né, lugar de exclusão, que eu digo, né, nos tiram do centro da cidade e nos colocam no extremo do extremo do extremo, enquanto no carnaval gaúcho, né, aquele carnaval do 20 de setembro, é aqui no centro, né, aí todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas o carnaval dos pretos tem que ser distante do centro. Falando nisso, vou fazer duas provocações. Uma, tem espaços nos partidos para pessoas, espaço que eu digo de direção de partido, de ter espaço para negros e negras, e outra, a gente tem que tomar cuidado também com esse pessoal aí que, como tu falou da candidata Manuela, né, tem muita gente grudando nela para usufruir, né, com discurso que lindo, maravilhoso e blá blá blá, mas na realidade que é logo ali na frente colocar questões de como se usufruir melhor da estrutura do município. Mas são provocações aqui para a gente estar conversando. O Alex congelou ali, eu acho que é o frio, Bruno, ele está congelado. Mas é mais para a gente fazer uma provocação. Será que as estruturas partidárias têm espaço para nós, negros e negras? Me calo. Eu ainda acho que os partidos são fundamentais. Nada é natural nessa vida, né? Os partidos são feitos de pessoas. Eu milito no mesmo partido há 15 anos. E a vida ali também não é romântica. Mas eu acho que as nossas fases, os nossos processos, eles precisam ser travados nesses lugares. Eu acredito no meu partido e eu acredito na minha luta, sabe? E eu acho que a gente vivencia essas lutas em todos os lugares. Não é fácil, não é romântico, não é, sabe? Não é o melhor lugar do mundo e nenhum dos tem a condição ideal. A minha condição ideal de mulher negra, eu preciso travar todos os dias. Então, assim, porque senão a gente romantiza os espaços, né? Eu falo assim, eu não sou uma pessoa romântica. Eu tenho muito sonho, eu tenho muita garra para transformar. E eu acho que os partidos também precisam ser transformados. Na minha crença, os partidos de esquerda.
Eu não vejo os partidos de direita como uma opção, né? Eu acho que eu vejo muito preto resistindo nos partidos de esquerda, transformando as estruturas desses partidos. Eu quero que o meu seja o meu único partido da vida. Né? Eu cheguei aqui uma guria que tinha 16 anos e que hoje está aqui. Eu sou uma mulher negra, né? É sinal que aqui tem espaço. Não é espaço dado, é um espaço conquistado, né? Conquistado com luta, conquistado com embate, conquistado com... Tu entende? Então, assim, eu ainda acho que os partidos são a ferramenta. Eu acredito que esses espaços precisam ser construídos. Nada é dado para nós, né? Tudo é conquistado. Eu levantei a ideia de levantar, de contar a história de uma preta, não é amistosa e não seria em nenhum outro lugar. Mas aqui é o meu lugar. Aqui é o lugar que eu escolhi para travar essa luta. E aqui é o lugar que eu acredito que essa luta vai ter voz e vai ter eco, né? Então, assim, eu ainda acredito nos partidos de esquerda, né? E eu ainda acho que a gente precisa fazer com que essa ferramenta ela seja ocupada por mais gente. Ela precisa ser ocupada por mais gente, né? Então, pode ir. Bruna, não, eu fiz essa provocação porque tem uma galera aí que acredita que vai transformar o mundo sem estar numa estrutura partidária. Aí eu sempre pergunto assim, tá, ganhamos lá a prefeitura, e faz o que amanhã? Essa galera toda aí, o Alex acabou de falar aqui, morre a cada 26 minutos um negro e uma negra nesse país. 23. A mesma, 23, isso. A gente acabou de ver, 3 dias atrás, o policial botando o pé no pescoço da negra. E aí, cara pálida, precisa acontecer lá nos americanos para te sair para a rua? É isso mesmo, produção? Mas, enfim, Bruna, eu tenho que fazer uma pergunta para ti aqui, que chegou no WhatsApp, Alex, antes de passar para ti, estamos se encaminhando para os finalmente, né? Que é assim, ó. Oi, Bruna, falando em luta de classes, como isso se dá na periferia? Existe uma luta na periferia das comunidades negras? Como o branco pobre se comporta na periferia? O branco se alinha com a luta do povo negro? Bom, a Joana é uma das nossas seguidoras, ela sempre tem essa questão, e, bem, toco para ti. Eu não sei se o Alex quer falar alguma coisa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu acho que seria bacana deixar o encerramento com a fala da Bruna, para que o pessoal, como diz, fixe bem essa preta aí, né? Mas, até aproveitando, a Joana colocou isso, acho que também na participação do Bruno, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Da preocupação e da busca de conectar. E eu acho que a própria expressão luta de classes, né, Bruna, já ajuda a resolver parte desse problema. Porque o que a esquerda brasileira, o que a teoria marxista brasileira tem pontuado é que nós temos classe, mas a formação social e histórica brasileira, né, em função de todo o nosso passado colonialista e escravagista, colocou um elemento, né, na nossa conformação de classes e na nossa questão política, que é justamente esse elemento da negritude, e também no campo da cultura da africanidade, né, no campo da nossa etnicidade brasileira, né? Então, a questão de classe no Brasil não é inescapável discutir também a questão de raça e etnia. E, né, acho que é muito apropriado, porque às vezes parece que a luta das mulheres sempre foi uma luta ou que não existiu, teve ali muito em separado, muito
muito abaixo de qualquer outra luta, ou quando passou a ser visível e ter importância, ela aconteceu também de uma maneira estanque. Mas quando você observa, por exemplo, a trajetória da construção do movimento socialista, desde antes de Marx, e mesmo com Marx, as mulheres estão presentes, né? Elas estão presentes em vários momentos da luta de classes. Então, se as mulheres estão na luta de classes, a luta de classes também está, né, na luta das mulheres. Mas eu queria fazer essa observação e pedir, assim, Bruna, que nesse encerramento que a gente está se encaminhando aí, que tu desse, né, mais uma reforçada, né, nessa mensagem que eu acho extremamente positiva que tu traz, né, da tua trajetória, da tua luta, teu exemplo, de que, sim, a juventude tem, né, um espaço na política que não é dado, como tu bem colocou, não é assim, chegar, oi, não, está aqui para você, tem que ter trabalho, né, tem que ter o cotidiano colocado ali, porque eu acho que é muito importante para os jovens verem uma jovem mulher, mãe, batalhadora em todas as frentes, ter essas referências, né? Muitas vezes fala assim, o jovem não vê uma referência, tu é uma referência. Eu queria que deixasse mais uma saudação, porque eu sei que tem muitos alunos meus que assistem, não ao vivo, assistem depois, vêm comentar, professor, que legal, e que bom que eles estão gostando, né? Sei que alguns estão agora no ar, outros verão depois. Deixasse essa mensagem que a galera precisa, né? Se olhar no espelho e se reconhecer. Muito obrigado pela tua participação. Agora o Anselmo está mandando um abraço para ti também. Enfim, deixo contigo com o Léo, fico aqui só ouvidos. Beijão para todo mundo. Guriz, eu vou concluir com uma historinha sobre a questão de classe, porque eu acho que a gente, às vezes, cria algumas contradições que não existem, sabe? A gente, fruto, inclusive, alguém aqui falou, a Cal, acho, falou do racismo estrutural, que ele está enraizado em todas as estruturas sociais, inclusive nos partidos. A gente... Sempre que eu ouço esse discurso de contradição da luta de classe com a luta racial, eu me remeto a uma historinha que eu tive quando eu era guria, ainda nem tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu e uma amiga, nós fomos procurar emprego, e ela branca e eu negra, né? Porém, eu já tinha me formado no ensino fundamental, estava indo para o ensino médio, eu queria buscar uma vaga de estágio, né? Eu e ela. Ela, uma mulher branca, minha amiga da comunidade, que tinha a 4ª série. Nós fomos fazer uma entrevista. Eu fui super bem na nota da entrevista para ocupar a vaga de estágio. Ela teve muita dificuldade, inclusive a moça deixou ajudar ela e tal. No final das contas, ela com muita dificuldade concluiu, a nota foi muito baixa. Me perguntem para qual lugar eu fui escolhida. Que lugar vocês acham que me colocaram? Para limpeza. Que lugar vocês acham que colocaram ela? Para recepção. Sabe com qual argumento? De que eu tinha mais o perfil da limpeza e me identificaria com as mulheres da limpeza, e que ela tinha o perfil da recepção. Por quê? Porque antes da classe, que nós somos da mesma classe, nós éramos vizinha de comunidade, nós éramos vizinha de porta, mas essa identidade, isso aqui, essa cor, ela não é uma capa. Eu hoje não quero levantar pretinha, vou pendurar. Eu não tenho essa opção. Ela nasce comigo. Apesar de muitos de nós não conseguir ter essa identidade como forma de luta, né? Ela não é uma capa, eu não consigo tirar de manhã. Então eu nasci uma mulher negra. Eu posso não ter, em determinado momento, de consciência de quem eu sou e de como isso é uma ferramenta de luta. Porque agarrar essa negritude e transformar em luta também é um processo. É um processo de identidade, é um processo histórico. É tu olhar na TV e tu entender o que estão dizendo, sabe? É tu chegar na escola e tu conseguir
dizer para a professora, peraí, o povo que não, quem é o povo que não tem virtude? Eu não canto o hino do Rio Grande do Sul desde os meus 12 anos, quando eu entendi quem era o povo que não tinha virtude. Vocês entendem que quando a gente vai falar de classe, se a gente não falar de identidade, se a gente não falar de construção social de um povo que teve negado a sua história, a gente não vai falar de classe de forma justa. Então, eu concluo falando, se a gente não falar do racismo, se a gente não falar do que é a raça nesse Brasil, a gente pode falar de classe, mas a gente vai continuar sendo um lugar desigual. Então, a gente precisa olhar para esse Brasilzão com as suas complexidades e com as suas contradições históricas. O Brasil, para mim, é o país mais desigual do mundo, porque aqui a gente pisa na raça para afirmar uma classe, mas não existe classe sem identidade, né? E não existe classe se a gente não considerar as contradições do lugar em que a gente ocupa. Então, eu concluo dizendo que, primeiro, lugares como esse, espaços como esse, fazem com que as nossas vozes tenham eco. E isso, nesse momento, é fundamental. É fundamental. E eu queria agradecer, guris, dizendo para todo mundo que está assistindo, eu me organizo num partido que eu acredito muito, senão eu não gastaria 15 anos da minha vida aqui. Né? São 15 anos da minha vida, de um processo, de uma transformação muito bonita. Difícil, muito difícil, mas muito bonita também. Eu consigo hoje me olhar no espelho e ter orgulho de quem eu vejo, sabe? Isso não é pouco. Isso, para mim, que sou uma mulher negra, que vem da comunidade, é um processo muito revolucionário. É um processo, assim, tão bonito que, às vezes, eu penso, assim, que, poxa vida, toda mulher negra que nasce, ela deveria passar por esse processo, sabe? De tu conseguir olhar e tu conseguir dizer, poxa, essa existência aqui tem uma finalidade, sabe? E se eu tenho uma indicação para essa juventude que tem muita energia, participa, vem para a militância política, ocupa os partidos, vem, né, conhecer o Partido Comunista do Brasil, mas vem conhecer os partidos, as estruturas dos partidos. Eu tive outras possibilidades. Eu conheci essa juventude que foi acolhedora, que me ajudou no processo de transformação do espaço em que eu acreditava. Hoje tem uma creche na Cruzeiro, que é ali bem de frente com o postão da Cruzeiro, que é a Tronquinho, que foi um processo de luta nossa, de conquista. Quando tu luta e tu conquista, tu consegue ver na política. Isso nos falta. A gente olha para a política de forma muito distante. Mas quando tu luta e tu conquista, tu entende que a ausência do Estado é uma opção política. O Estado, esse Estado, ele opta por quem atende, sabe? Porque se aquela creche foi possível com luta, tudo é possível com luta. Então, assim, guris, se eu tenho uma indicação para essa gurizada que está aí, que é muito aguerrida, que ocupou escola, eu queria ser só um pouquinho mais jovem hoje. Porque essa gurizada que ocupou escola, que ocupar a rua eu ocupo junto, mas que teve uns processos tão bonitos, sabe? Que é a juventude da qual a minha filha vai ocupar mais, sabe? Tem uns processos que são que tem muita consequência e que vem de lutas anteriores às minhas. Eu só sou essa mulher hoje porque tem uma negrada antes de mim que lutou e que resistiu e que fez com que eu conseguisse chegar até aqui. Que a minha voz saísse, rompesse a bolha da comunidade, que chegasse até aqui, estivesse aqui com vocês hoje. Então, assim, ocupem os espaços, ocupem todos os espaços, seja na escola, na universidade, na associação de bairro, no clube de mães, ocupem todos os espaços, porque isso precisa ser tudo nosso. Com eu certeza, quero ocupar, eu sei onde eu quero chegar, Guris. Eu quero falar com vocês ano que vem, falar de como é uma mulher negra ocupar a Câmara de Vereadores. Eu quero estar aqui com vocês
E vai estar, Bruna. E vou dizer antes de encerrar aqui, que bom que todos nos acompanharam aqui. A Bruna, camarada de coração da luta, muito nos representa, Alex. E como é que eu vou dizer aqui? Ó, vamos ver se vocês reconhecem aqui. Daria um filme, Uma Negra e uma Criança nos Braços, solitária na floresta de concreto e aço. Família brasileira, 2 contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. E aí eu vou pular um pouquinho e vou dizer assim, ó. Senhor de engenho, eu sei. Quem é você? Sozinho você não aguenta. É nós, galera. Pão com ovo é isso. Um grande axé. E tamo junto, Bruna, Alex. Até semana que vem. Beijão. Vamos à luta. Valeu, gente. Valeu. Bruna, parabéns. A Carol disse que quer te dar um abraço quando te encontrar. Ai, me dá, eu gosto de abraço. Tá bom, galera. Valeu.